Às vezes a gente vê algumas palavras de Jesus e parece que nos choca, né? Quando a gente começa a ver esse texto, a gente vai ver Jesus discorrendo sobre uma parábola que vai falar justamente do reino. A gente vai ver que Jesus, ele não fala parábolas para que a gente possa entender melhor as coisas do reino. A gente vai ver pelo texto que, na verdade, ele fala parábolas para justamente selecionar algumas pessoas das outras e para que algumas pessoas não venham entender mesmo o que ele está falando. Foi isso que ele disse aqui no texto. E ele vai falar, ele vai dar exemplo que o reino de Deus é igual um cara que saiu para poder lançar suas sementes. E vai dizer que nesse processo de semeadura, e tudo aquilo que o Senhor, uma semente, meus amados, o que é uma semente? Uma semente é um pequeno grão que carrega todo o DNA, que carrega todas as informações daquilo que se quer colher. Uma semente, meus amados, é algo que pode ser guardado. É uma informação que pode ser guardada por muitos anos e ser plantada lá na frente. E ainda assim, ela vai dar fruto. Uma semente é uma partícula daquilo que o semeador quer que multiplique sobre a terra. E vai dizer que Jesus, aqui ele dá o exemplo de Deus saindo a semear a sua palavra. Quando ele fala de palavra, ele vai falar da palavra logos. E a palavra logos, ela não é simplesmente algo no grego que significa exatamente palavra. É algo no grego que significa entendimento, que significa uma ideia, que significa um pensamento de Deus. Então não é somente uma mera palavrinha, é uma concepção que Deus está transmitindo para o seu povo. É uma compreensão daquilo que passa na mente de Deus, que nada mais é do que reflete no seu reino, daquilo que Ele quer implantar sobre a terra. E vai dizer que o semeador saiu a semear. E aí ele, acredito eu, uma imagem de um homem com um saquinho de semente nas mãos, e ele dá aquela enchida de semente nas mãos, e no processo dele caminhar com essa semente nas mãos, vai dizer que algumas sementes elas caem no caminho, num terreno, num tipo de terra que era chão batido. Para quem está acostumado a ir para a roça, quem está acostumado a ir para a zona rural, vai perceber que ali não há asfalto, é uma terra. Só que não é uma terra cultivável, é uma terra árida, é uma terra socada, é uma terra pilada, é uma terra dura, onde aquela semente ela não tem condição de entrar. E vai falar que esses tipos de solo, esses 4 tipos de solo, reflete o nosso coração. Porque, meus amados, nós devemos prestar muita atenção de como está o nosso coração. O livro de Provérbios, no capítulo 4, verso 23, ele vai dizer que sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as saídas da vida, é dele que procede as ideias, é dele que procede tudo aquilo que você vai agir. Porque muitas vezes na nossa caminhada, muitas vezes na nossa busca por Deus, muitas vezes no nosso conviver com as pessoas, por vezes nós deixamos com que o nosso coração ele venha se endurecer. E é muito triste quando nós vemos uma pessoa com um coração endurecido. Geralmente um coração endurecido, ele vem de um trauma que a pessoa pode ter tido como uma experiência, de algo que ela projetava para si e não aconteceu, de algo que ela esperava de uma pessoa e aquilo não veio se concretizar. E muitas vezes nós vamos se deixar, o coração nosso vai se endurecer, por quê? Porque nós colocamos expectativas em coisas que Deus não prometeu para nós. Eu vejo muitas pessoas que são feridas com a igreja. A gente começa a conviver com as pessoas e a gente vai ver que tem uma classe de pessoas que são trabalháveis. Mas há uma classe de pessoas que têm os seus corações feridos com relação à igreja. Eles falam, eu não quero saber mais desse negócio de igreja, eu não quero saber mais daquilo, eu não quero mais saber disso quê, porque a igreja só serve para tomar dinheiro de fiel, igreja só serve para enriquecer pastor. Sabe por que essas pessoas falam isso? Porque a experiência que ela teve com a igreja
foi uma experiência errada. Eu não posso dizer, meus amados, eu não posso dizer que a igreja, ela é tão ruim assim, a ponto de traumatizar as pessoas, porque se você for pegar uma estatística, você vai ver que a igreja do Senhor, ela tem feito diferença na terra. Hoje nós vemos um levante de pessoas que só desce o cipó na igreja. A igreja é isso, e isso não fala de pessoas que estão afastadas do evangelho, não, são pessoas de dentro da igreja. Você vai ver muito pastor pregando aí, ele só fala mal da igreja. Gente, se a igreja fosse tão ruim assim, você acha que Jesus ia se entregar para a igreja? Você acha que Jesus ia sofrer o que sofreu para poder fundar algo que se chama igreja? Porque a gente pensa muitas vezes que a igreja se dá com a entrega de Jesus na cruz. Não, a igreja já é um projeto antigo do Senhor. Só que não tem o nome igreja no Antigo Testamento. Deus, Ele trabalhava ajuntando pessoas no mesmo propósito, que era um propósito de adorá-lo, de serem transformadas segundo a sua imagem e a sua semelhança, para que pudessem fazer diferença na terra. E muitas vezes a gente vem com a concepção de igreja, que igreja é somente isso aqui. Que igreja são somente essas 4 paredes. E que nós somos igreja somente no domingo. Eu vou lá na igreja. Não, você não vai na igreja, você é a igreja. A igreja muitas vezes, meus amados, ela tem falhado, porque nós temos falhado como igreja, porque o nosso coração muitas vezes está endurecido, para poder fazer a obra conforme Deus quer. E a religião, meus amados, muitas vezes faz com que o nosso coração ele fique amargo, ele fique endurecido. E muitas das coisas que Deus faz na sua palavra é por causa da dureza do nosso coração. A gente vai ver um grupo de pessoas no capítulo 19 de Mateus, chegando diante de Jesus e falando: Jesus, é lícito um homem divorciar da sua mulher por qualquer motivo? E Jesus ele vai falar que, segundo a lei de Moisés, toda mulher que era repudiada, ela deveria receber uma carta de divórcio. Então olha para você ver como que é a religião. A religião ela vem querer pegar Jesus. A religião ela vem querer pegar você no jogo de palavras. Porque eles chegam para Jesus e falam: é lícito o homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E o que estava escrito na lei não era isso. O que estava escrito na lei é que o homem poderia repudiar a sua mulher em alguns aspectos, segundo algumas circunstâncias, segundo algumas coisas que pudessem acontecer. E Jesus fala: se uma mulher está dentro de casa e ela já está sendo... E há uma divisão de repúdio para divórcio que Jesus fala. Jesus fala: uma mulher que está dentro de casa e o marido já não a olha mais como uma mulher, o marido só a despreza, o marido bate nela, o marido já não dá atenção devida a essa mulher, o marido já não tem mais a condição de se entregar mais pela sua mulher, essa sim deve receber carta de divórcio e deixá-la livre. Mas Jesus ele deixa uma mensagem para eles. Mas Jesus fala assim: isso não era assim no princípio. Ou seja, quando eu criei Adão e Eva, não era dessa maneira. Quando eu criei Adão e Eva, eles foram concebidos, o homem e a mulher, para que se formassem uma só carne. Tanto é que eles são uma só carne, que Eva saiu do lado de Adão, da costela de Adão. Ou seja, ela era do mesmo DNA de Adão, ela tinha a mesma concepção de Adão, ela era uma parte complementar de Adão. Assim como a igreja, ela é algo complementar a Cristo. Não que Cristo necessite que algo o complemente, mas Ele fez questão de fazer uma obra na cruz para que a igreja pudesse espalhar para a terra e ser bênção aqui na terra e ser a imagem e semelhança dEle. Um veio do outro. Quando Jesus está lá preso na cruz, e naquele momento onde ele está ele expira e ele entrega tudo ao Pai, vai dizer a palavra de Deus que vem um centurião e fura ao lado de Cristo, justamente o lugar onde foi ferido em Adão, justamente a lateral onde foi ferido, porque a palavra de Deus vai dizer que o Adão lá de Gênesis, ele foi o primeiro Adão e ele era a alma vivente.
Mas Cristo, Ele é o último Adão e Ele é espírito vivificante. Sabe o que aconteceu? No momento que aquele centurião, no momento que o governo de Roma, no momento que o governo vigente, ele fura o lado de Jesus, naquele momento sai o quê? Sangue e água. Justamente aquilo que compõe a igreja. Porque o sangue é a vida natural, o sangue compõe a vida do homem, a vida natural. Mas a água compõe a vida de Deus. Ou seja, a igreja é a única capacitada na terra que tem as duas naturezas, que tem a natureza humana, mas tem a natureza divina, porque Cristo habita dentro de nós. E a partir daquele momento surge oficialmente a igreja do Senhor. Porque o próprio centurião naquele momento diz, verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Verdadeiramente há algo especial nesse cara. Verdadeiramente eu não consigo enxergar outra coisa. Como um homem pregado numa cruz, judiado, que apanhou, com as costelas todas saindo para fora. E que naquele momento que está expirando, diz para Deus, Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É essa natureza que nós como igreja devemos ter. É esse coração maleável que nós temos que ter, o coração maleável lá do princípio. Jesus vai falar, não era assim no princípio, mas Moisés, ele permitiu essa brecha na lei, ele permitiu que a mulher pudesse se divorciar, o homem pudesse divorciar, sabe por quê? Por causa da dureza do vosso coração. Nós temos que tomar cuidado, meus amados. Porque muitas vezes o semeador, ele está querendo lançar semente em nós. Isso não é do formato como nós achamos que tem que ser. Isso não é da maneira como nós aprendemos ao longo da nossa vida. Nós fechamos o nosso coração para que a palavra de Deus não entre em nós. E nós só vamos poder, meus amados, fazer diferença nessa terra se essa palavra penetrar dentro do nosso coração, no profundo. Nós só vamos conseguir viver reino de Deus se essa palavra ela for bem enxertada dentro de nós. Senão não tem outra forma. Senão tudo aquilo que você vê, você vai falar mal da igreja. Senão tudo aquilo que hoje que nós ligamos à internet, a gente vê homens inteligentíssimos. Mas tudo que ele fala é mal. Você não pode tirar a oferta, porque não pode, porque não é da igreja. Você não pode instruir uma pessoa, falar para ela que não é bom para ela determinada coisa. Isso aí também não pode. Ou seja, ele tem o seu coração endurecido e não se deixa ser trabalhado. O que será que nós fazemos com a palavra que nós recebemos no domingo, que nós recebemos aqui? O que nós fazemos com essa palavra durante a semana? Essa palavra entra dentro do nosso coração ou ela fica à beira do caminho? Porque, meus amados, a gente acha que muitas vezes Satanás não pode invadir a nossa mente. Quantas vezes eu já ouvi, e muito tempo eu criei assim, que Satanás ele não podia invadir a nossa mente. Mas esse texto fala diferente. Vai falar que a palavra ela é lançada. E vem as aves do céu que representam Satanás. E vêm e as roubam, porque ela não penetrou, meus amados. A palavra não pode demorar para penetrar no nosso coração. A palavra não pode demorar para entrar dentro de nós. Sabe por quê? Porque senão Satanás ele vai vir roubar. Sabe aqueles sonhos que muitas vezes você tem durante a noite? Muitas vezes são espíritos malignos que estão tentando roubar a palavra do teu coração. Satanás ele vem tentar roubar sim, ele é ladrão e salteador. Ele veio para matar, roubar e destruir. E se a gente não deixar com que essa palavra penetre dentro do nosso coração e crie raiz, isso vai se perder logo. A gente não pode, a gente tem que ser terra fofa. O nosso coração tem que ser um coração moldável. É tão difícil quando você vai discipular alguém e a pessoa não aceita nada, tudo é não, tudo é uma negativa, tudo é trauma lá de trás. Ei, Jesus, meus amados, Ele é Jesus de uma história nova para nós. Jesus, Ele é Jesus das segundas, terceiras, quartas, quintas oportunidades para nós. E às vezes a gente não se deixa ser trabalhado pelo Senhor, porque a gente tem os nossos próprios conceitos, o nosso coração está endurecido.
É momento da gente começar a abrir o nosso coração para aquilo que Deus vem fazer. É momento da gente chegar diante do Senhor e falar: Senhor, pode trabalhar em mim, cumpra-se em mim a tua palavra. Eu não quero, é lógico, meus amados, a gente não vai absorver tudo aquilo que a gente ouve. Justamente por isso que a gente tem que ser sensível àquilo que Deus quer falar e conferir com as Escrituras. Porque quando as Escrituras elas testificam dentro do nosso coração, a gente não fica como meninos. A palavra de Deus vai dizer, lá em Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, que Deus ele constituiu a uns ele constituiu apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores, outros mestres, 5 ministérios, visando o quê? Visando a edificação da igreja, visando o crescimento da igreja de Deus, fazendo com que a igreja de Deus se torne uma igreja madura, para que ela não viva correndo em roda atrás de todo o vento de doutrina. E hoje vivemos em dias, meus amados, onde você liga a internet e você vê cada vento de doutrina. Você vê, meus amados, em pleno século 21, pastor querendo vender sal grosso para você. Você vê em pleno século 21, pastor querendo vender água que foi batizada por ele. Você vê pastor em pleno século 21 vendendo óleo falso, falando que é o óleo de Israel. E desde quando o óleo de Israel é mais poderoso que o óleo que você tem na tua casa? A gente tem que começar a abrir o nosso entendimento, porque Deus ele quer fazer de nós, meus amados, povo dele. Ele quer fazer com que o reino dele seja instaurado sobre a terra, porque essa palavra aqui ela fala de reino. E o reino de Deus, meus amados, ele está começando a crescer, ele está começando a expandir. Eu estou ficando muito empolgado com aquilo que se chama reino de Deus está acontecendo sobre a terra. Gente, a gente foi para uma... Volto a falar daquela conferência que a gente foi. Por que essa conferência que nós fomos aí, ficamos uma semana lá, só pode ser de pastores que são indicados um pelos outros, não pode ir qualquer um. Porque lá é uma cultura de reino total. Você está lá com dinheiro no bolso, daqui a pouco o Espírito Santo já fala assim, ó, vai lá, pega esses 50 que você tem, enfia no bolso de fulano. Né? Você vai lá e abraça fulano, enfia dinheiro no bolso dele. Na hora que você está marcando, orando lá, o outro já vem e enfia dinheiro no seu bolso. E é um tal de enfia dinheiro no coisa do outro, porque é uma cultura de reino, é uma cultura de honra, é uma cultura onde eu não retenho nada para mim, é uma cultura onde eu sou sensível à voz do Espírito Santo, e já não mais são as minhas vontades. O meu coração ele é maleável, ele é terra fértil, e ele pode ser usado pelo Senhor para aquilo que Deus quer fazer. Só que quando eu estou com o coração fechado, o que é? Vou ficar dando dinheiro para os outros, vou ficar dando dinheiro para pastor. Gente, ali a gente não está falando de dinheiro, ali dinheiro é secundário, ali nós estamos falando de honra. Porque a cultura de reino, meus amados, ela é baseada na honra. E a gente não pode deixar com que o nosso coração venha se endurecer. A gente não pode perder essa palavra, essa semente tão importante que o Senhor quer depositar em nós. E Ele vai falar que existe uma segunda classe de terra, que foi uma semente que caiu num terreno rochoso, que tinha pouca terra, e aquela semente ela logo nasceu, mas vindo o sol, logo a queimou, porque não tinha raiz. Sabe o problema de muitos de nós hoje em dia, meus amados? É o fato de nós não estabelecermos raízes na onde o Senhor tem nos plantado. Eu vejo muitas pessoas hoje em dia, hoje há um grande movimento de... Eu não sou contra você sair de uma igreja e ir para outra. O problema é quando você fica saindo de igreja em igreja e indo para outra. Porque uma raiz, quando ela começa a aprofundar no solo, é um momento de muito sofrimento. Porque, na verdade, ela começa a se expandir, ela começa a buscar o quê? A seiva, o néctar, para que ela possa sobreviver. E nessa ânsia por sobreviver, nessa busca por querer água, e a água, como eu disse para vocês, é um símbolo do Espírito Santo. Então nessa busca pelo Espírito Santo, você vai criando raízes, você vai se aprofundando em Deus, você vai buscando novas experiências, e na hora que você percebe aquilo que te trouxe dor, aquilo que te trouxe angústia, ela automaticamente te levou a se conectar com o puro
puro néctar da parte de Deus. Lembra do Salmo, Salmo número 1, vai dizer: bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Eu pergunto para você, você tem dado fruto? E se você tem dado fruto, você tem dado fruto na estação própria? Porque de nada adianta você dar um fruto numa estação que não é de colheita. Esse fruto vai ser desperdiçado. Você precisa dar fruto na estação própria. Você precisa ser aquele que chega no momento onde Deus está querendo te usar. Você tem que ser aquele que está tão conectado com Deus, que Deus ele tem a liberdade de poder fazer com você no momento que Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira como Ele quer. Esse é o resultado daquele que se alegra na lei do Senhor, naquele que busca a seiva do Senhor. Mas o problema é que esse terreno rochoso era o quê? Eram pessoas que não tinham raízes, são pessoas que não têm raízes. Que qualquer dificuldadezinha, ai pastor, eu vou sair da igreja porque Jesus não me ama. Jesus não te ama, cara. Se Jesus não te amasse, Ele não tinha se entregado por você na cruz. Ou você acha que Jesus se entregou na cruz só por causa do pastor Alisson? Jesus se entregou na cruz por você. Jesus, Ele não deixou de te amar pelo fato de você ainda não ter conquistado aquilo que você deseja no Senhor. Justamente você não conquistou ainda aquilo que você deseja no Senhor, porque o Senhor te ama tanto, que Ele não quer ter o amor dividido com você, com aquilo que você deseja. Ele quer o seu amor exclusivo para com o Senhor. Ele quer que você tenha justamente uma conexão com Ele, de tal maneira que as outras coisas sejam secundárias diante dEle. Porque quando os nossos desejos são maiores do que o nosso amor pelo Senhor, não é que o Senhor deixou de nos amar, o Senhor nos trata ainda como meninos. E essa pessoa que não deixou crescer raiz, ele simplesmente é um menino na fé. O menino na fé não é aquele que fica rodopiando por qualquer coisa. A gente falava antes, né? O cara está com meninice ali, ele fica caindo sem precisar cair, ele fica gritando sem precisar gritar no culto. Não. Sabe o que é o menino na fé? É o cara que, ele até tem o seu momento de secreto. Mas na hora que ele fecha a sua porta em secreto, ele fica assim para o Senhor: Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. É um menino. O menino ele só chega para o pai para pedir. O menino ele só chega para o pai falando: pai, me dá isso. A gente foi viajar esse final de semana. Olha tanto de coisa que meu filho pediu para mim. Ele viu o filho do Marcinho com um fone lá e falou: pai, você me dá um fone? Falei: cara, eu vou ver, cara, você tem que dar uma melhorada aí para eu poder te dar o fone, cara. A gente entrou no frango assado para comer, ele já viu o fone ali e falou: então, pai, tem o fone ali, ó. Falei: cara, não vou comprar fone aqui no frango assado, que é o triplo do preço. Porque é menino. E lá em Gálatas, se eu não me engano, no capítulo 3 vai falar que enquanto o herdeiro é menino, ele é tratado como se fosse escravo, ainda que seja herdeiro de tudo. Enquanto você for menino, Deus ainda não vai poder te dar algumas coisas, enquanto o teu foco de oração, enquanto o motivo da vinda no culto seja aquilo que você está desejando, o Senhor não vai poder te dar isso, sabe por quê? Porque se Ele te der, isso vai se tornar um ídolo na tua vida. E quando a gente fala de idolatria, meus amados, logo a gente vai pensar da figurinha da Maria, logo a gente vai pensar da figurinha do Paulo. Gente, esse nível de idolatria é o nível mais raso que tem. Porque toda idolatria, ela vem em primeiro lugar de uma idolatria do homem consigo mesmo. Do homem que só pensa nos seus próprios desejos. Do homem que só se achega a Deus para poder suprir as suas próprias necessidades. Onde o centro da sua atenção é o quê? O seu
umbigão. E Deus não nos chamou para isso. A palavra de Deus vai dizer, ali em Marcos capítulo 12, verso 30. Senhor, qual o grande mandamento? Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Isso é o que Deus tem para nós. Tudo aquilo que for diferente disso, tudo aquilo que você coloca diante de a mais, tudo aquilo que você coloca diante de Deus, vai acabar virando uma idolatria. Por que surgiu a idolatria dessas imagens que nós vemos hoje? Porque Deus lá atrás, Ele disse para o seu povo, vou fazer um negócio com vocês. Se vocês seguirem as minhas leis, se vocês ouvirem os meus mandamentos, todas essas bênçãos virão atrás de você e te alcançarão, quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 28 essa promessa. E você vê uma lista de promessas lá. O problema é que quando a gente lê essas passagens, a gente acha que a gente na nossa mente ocidental, a gente acha que esse ouvir é simplesmente o fato do som entrar dentro do meu ouvido e se alojar no cérebro e depois talvez descer para o meu coração. E quando esse ouvir, aquilo que Deus quer dizer ali, é um ouvir hebraico, é um ouvir grego. Esse ouvir hebraico, o que quer dizer? Quando você recebe uma palavra do seu Senhor, aquilo já é tarefa cumprida. Aquilo já está estabelecido no teu coração e cumprido. Aquilo já é praticado por você. Então o que Deus está falando? Se você praticar os meus mandamentos, você pode ficar tranquilo, que as bênçãos vão correr atrás de você. Por quê? Porque Deus é um pai que queria se relacionar com os seus filhos. E qual o pai que se relaciona com o seu filho e vê que o seu filho está maduro para receber determinada coisa? Qual o pai que não tem prazer de dar algo para o filho? Só que o povo não queria saber do relacionamento com o pai. O povo não queria praticar os mandamentos. Então o que acabou acontecendo? No dia que eles precisavam de chuva, no dia que eles precisavam, porque naquela época era uma cultura o quê? Era uma cultura agrícola. Era uma sociedade que vivia em torno da agricultura e da pecuária. Ou seja, dependiam da chuva no tempo certo e na quantidade certa. Porque nada adiantava vir chuva mais do que eles estavam precisando. Também não podia vir chuva menos do que eles estavam precisando. Também não podia vir chuva depois da época do plantio. Também não podia vir chuva antes da época do plantio. Existiam dois tipos de chuva. A chuva serôdia e a chuva temporã. A serôdia é a chuva que fazia com que a terra amolecesse para poder plantar. E depois vinha uma chuva que antecedia a colheita para que o povo pudesse colher. Então quando você estava guardando os mandamentos, tudo isso, todo esse reloginho de Deus acontecia, tudo de forma compassada e de forma perfeita. Só que um dia, o homem deixou de fazer tal coisa e falou, já que está dando tudo certo mesmo, eu vou tentar tirar isso aqui. Que é o que a gente faz, já percebeu? A gente vai lá e ora para o Senhor, Senhor, eu estou precisando de uma bênção. E o cara gasta 1 hora orando, gasta 2, cria uma intimidade com o Senhor ali tremenda. Aí o Senhor, por misericórdia, concede aquela graça para a pessoa. Aí ela fala assim, acho que eu não preciso mais orar 1 hora não. 20 minutinhos tá bom demais. E ele vai tirando. Mas agora 10 minutinhos tá bom. Agora já não ora mais. Daí quando você vai falar para ele, ele fala assim, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, por que antes você tinha? Percebeu? Que muitas vezes a gente vai sendo abençoado do Senhor, a gente vai se afastando, a gente não pode ter esse tipo de coração, porque esse é um coração menino. E daí, as chuvas, o que acontece? O camarada se afastava do Senhor, deixava de praticar os mandamentos, a chuva deixou de cair. Aí chegava um povo da terra, que era um povo idólatra, era um povo que era acostumado a fazer todas as magias, e falava assim, tá vendo essa garrafinha? Essa garrafinha é uma garrafa cheia d'água. Se você colocar essa garrafinha, e se você colocar um milhozinho ao redor dela, e você fazer uma fogueirinha, e fazer um batuquinho para ela, sabe o que vai acontecer?
a mesma água que está aqui vai ser derramada do céu. E o cara, que legal. Eu não preciso seguir os mandamentos do meu pai, eu não preciso me achegar mais perto do meu pai, basta que eu coloque um milhozinho, bata um pouquinho de palma aqui, que essa garrafinha ela já me atende. E o que acontecia? Quando o camarada fazia isso, por coincidência algumas vezes a chuva caía. E ele falou: gente, esse negócio de lei de Deus não precisa mais não. Vamos bater uma palminha aqui para a garrafinha d'água, que a garrafinha d'água vai nos atender. E a partir desse momento nós vamos chamá-la de Santa Garrafa d'Água. Porque era um ídolo que havia sido criado para suprir a necessidade deles por água. Só que, quando eu abandono o Deus que é completo, quando eu abandono o Deus da bênção, eu perco todas as bênçãos, eu não perco só a bênção da água. Eu vou perder o meu celular também. E daí, alguém inventa que fala: não, vamos arrumar um celular velho, um celular estragado, e vamos orar pelo celular estragado. Porque quando você bater uma palminha para ele, e você fizer uma oraçãozinha para ele, ele vai mandar um celular lá na sua casa. E o camarada ia e fazia, por algum tempo, e acontecia de aparecer um celular para ele. E ele falava: que legal, agora eu vou, nos meus momentos de culto, eu vou fazer uma oração para o São Celular, porque ele manda celular para nós. Mas tudo isso aconteceu por quê? Todos esses ídolos foram levantados por quê? Porque eu estabeleci um altar no meu coração, eu estabeleci um ídolo no meu coração, e esse ídolo se chama eu mesmo. Porque para eu poder seguir a lei do Senhor, para que eu possa guardar os mandamentos do Senhor, eu tenho que seguir um mandamento que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz a cada dia e siga-me. Eu preciso morrer todos os dias. Os meus desejos, o que é carregar a tua cruz? São todos os seus desejos que não estão em acordo com aquilo que Deus quer para a tua vida no momento. Tudo aquilo que Deus não quer para você nesse momento, é para você colocar na cruz e martelar, porque aquilo se chama desejo da carne. E a carne só tem um proveito para nós: ir para a cruz e morrer. Foi por isso que surgiram todas essas imagens. Então por isso que eu não culpo, eu não fico falando: fulano, não. Porque, meus amados, a gente pensa que nós somos salvos porque nós somos evangélicos. Você não é salvo porque você é evangélico. Você é salvo porque você crê em Jesus. A gente tem que parar de linkar a nossa salvação com a nossa religião. Porque quando nós começamos a colocar, meus amados, a nossa salvação como se fosse uma religião, ainda que você é evangélico, você pode estar sendo um tremendo de um idólatra. Você pode estar tremendamente idolatrando a você mesmo. E quando você é um idólatra de você mesmo, você só vai se chegar a Jesus se você estiver precisando dele. Porque um ídolo é assim: o camarada ele faz algo para o ídolo na hora que ele está precisando de chuva, na hora que ele está precisando de celular. Mas quando eu busco, meus amados, o Deus, Criador de todas as coisas, quando eu busco a Jesus, eu já não tenho uma coisa ou outra, eu tenho a bênção completa. Eu tenho a bênção completa, eu não preciso mais ficar com meninice. Eu não preciso mais ser a árvore que se murcha pelo fato de bater um solzinho e uma luta, e já quero sair da presença do Senhor. Hebreus capítulo 10 vai falar de uma classe de pessoas, falando que Deus ele não se alegra daqueles que voltam, que retrocedem. Deus ele quer que nós avancemos. Vai falar que Jesus ele continua dizendo então que o terreno à beira do caminho era um terreno duro, era um coração duro. O terreno rochoso era um coração que tinha pouca terra. E que a semente também não conseguiu se desenvolver ali a ponto de criar raízes. Mas existe uma terceira classe, de uma semente que caiu entre os espinhos. E vai falar que essa semente, ela chegou até crescer. Ela começou a dar fruto. Só que, logo que ela começou a dar fruto, os espinhos começaram a sufocar essa semente. E é o que muitas vezes acontece com uma igreja próspera. Quando nós vamos ver em Apocalipse, vai falar da igreja de Laodiceia.
A igreja de Laodiceia, a palavra Laodiceia no grego, ela quer dizer justiça do povo. Era uma igreja que já não baseava-se mais na justiça de Deus, mas na justiça de si mesmo, na justiça do povo. Vai dizer a história que a cidade de Laodiceia ela foi dizimada por um terremoto. E aquele povo era um povo tão próspero que Roma ofereceu para ajudá-los a reconstruir essa cidade. Eles falaram: não precisa não, pode guardar o dinheiro de vocês que nós temos dinheiro. E eu tenho certeza que eles acreditavam isso tudo a Deus. Falavam: nós somos uma igreja que busca a Deus. E porque nós buscamos a Deus, Deus nos prosperou de maneira que nós não precisamos do governo. Mas Jesus estava olhando lá de cima e falava que Ele não desejava que a igreja fosse uma igreja morna. Que de preferência, Ele preferia que ao invés dela fosse morna, ela fosse fria ou de preferência quente, mas nunca morna. Porque ela dizia, ele falava assim, Jesus ele fala assim: porque diz no teu coração, rico sou e de nada tenho falta, mas não sabes que é uma desgraçada, pobre, cega e nu. E ele vai falar: aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, ou seja, que vocês não venham ganhar dinheiro de algumas outras maneiras, mas que vocês possam ser agraciados com aquilo que provém das minhas mãos, segundo o meu querer. Aconselho que de mim arrume vestes brancas para que te vistas, para que escondam a vergonha da tua nudez, ou seja, a vergonha da nudez vai falar de pecado, ou seja, aquela era uma igreja pecaminosa, era uma igreja que estava exposta, e Deus estava falando: vem em mim buscar santidade, porque o nível de santidade que vocês estão vivendo, não é o nível de santidade que eu tenho para vocês. Ontem no início do Vida Pura, eu dei uma palavra aqui para a igreja, e eu estava falando, que muitas vezes nós temos um padrão de santidade, que não é o padrão de santidade de Jesus. E às vezes a gente vem com o padrão de santidade de Jesus, as pessoas falam que a gente é quadrado, que a gente é isso, que é aquilo. Mas a gente absorve o padrão de santidade do mundo. Sabe qual que é o padrão de santidade do mundo? Pode pôr um pouquinho naquela cena do filme lá, que é uma cena um pouco mais quente, que não tem importância. Vamos pegar aquela revistinha que vende lingerie, que tem umas mulheres lá, e vamos ficar olhando. Gente, esse não é o padrão de santidade que Deus tem para nós. O padrão de Jesus Cristo é um padrão de pureza. É um padrão diferente, onde nós somos retirados do mundo para poder ser um padrão de justiça, ser um padrão de santidade. E quando nós começamos a ceder, quando nós começamos a nos afastar desse padrão de Deus, nós começamos a absorver a cultura desse mundo. Então é a hora que eu vou para a praia, eu vejo aquela mulher de fio dental, e eu falo assim: eu vou ficar dando uma olhadinha só, não tem importância. Agora eu pergunto: aquele é o padrão de Cristo? Aquele é o padrão de Jesus Cristo? Será que Jesus estaria ali sentadão na praia, e falando: nossa, deixa eu dar uma olhadinha para aquela ali? Não é o mesmo padrão. E a gente começa, muitas vezes parece que a semente cai dentro do nosso coração, e vai falar que as coisas desse mundo começam a nos sufocar. A necessidade por riquezas, a necessidade de nos sobressairmos. E não é esse o padrão que Deus tem para nós, meus amados. O padrão que Deus tem para nós é um padrão de dependência do Senhor. Um padrão onde eu vou me amoldando a Deus e não ao mundo. Romanos capítulo 12, ele vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que podeis saber qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Perceba bem, que quando essa palavra que não vos conformeis com esse mundo, eu já disse aqui para vocês uma vez, não é você olhar para aquilo que está acontecendo, para um casal brigando na rua, para alguém dando um tiro no outro e falar: cara, não me conformo com aquela pessoa que morreu. Não é. É você não tomar a forma do mundo. Imagine uma forma. Você não deve tomar a forma, imagina pessoas que fazem vela.
Você vai fazer uma vela, você coloca um molde. E a pessoa que joga aquele líquido derretido ali, ela toma uma forma do molde. E nós não temos que tomar a forma deste mundo, mas nós temos que tomar uma forma do padrão do céu, o padrão celestial. E esse padrão celestial, ele só vai ser alcançado, meus amados, a partir do momento que nós tivermos uma renovação de mente, a partir do momento que nós tivermos a mente de Jesus. E isso, meus amados, é algo progressivo, isso não vem de uma hora para outra. Porque no momento que você se dispõe a buscar isso, primeiro você vai conhecer a boa. E na hora que você conhece a boa, você vai ver que aquilo, ele fez bem para você. Mas aquilo ainda não se tornou agradável. Já percebeu que às vezes a gente vem para a igreja e a gente faz algumas coisas que a gente sabe que é bom, porque Deus falou que é bom, mas aquilo não se tornou agradável para nós ainda. É igual lá atrás quando me converti, gente, para eu dizimar na igreja, era uma tristeza. Eu vinha assim, eu vinha com os 10% contadinho, até no centavo. Mas eu vinha, eu sabia que era bom, mas aquilo ainda não tinha se tornado agradável para mim. E eu falava, Senhor, estou colocando aqui. E fechava os olhos e saía correndo. Porque era algo bom, mas não tinha se tornado agradável. Mas eu falei, Senhor, isso aqui está na Tua palavra. Eu quero cumprir esse mandamento, eu quero me achegar mais perto de Ti. E não fui somente por causa disso, eu fui porque eu queria conhecer mais a Deus. Senhor, eu quero ter a Tua mente, eu quero ter uma renovação da minha mente, eu quero ser transformado. E um dia, meus amados, aquilo caiu dentro do meu coração, aquilo entrou dentro de mim. Eu consegui chegar um dia e colocar, e me alegrar, e aquilo ser agradável para mim, e falar, que coisa boa, eu fazer Jesus participante das minhas finanças. Esse entendimento chegou muito, muito mais claro para nós um dia, quando a gente tem empresa. E para todo empresário, o pior dia é o último dia do mês que você tem que pagar os seus funcionários. Tem bastante empresário aqui, está o Diego aqui, tem o Rodrigo, a gente sabe, a carga tributária é uma tristeza. Então, somado-se a isso, você tem que pagar o funcionário. E a gente começou a observar que a gente estava pagando os nossos funcionários triste, dando para eles, tô aí, tem que dar mesmo. E isso não estava nos abençoando, nem estava abençoando os nossos funcionários. E o Espírito Santo trouxe um entendimento para nós, se você está pagando o seu funcionário, é porque você tem condição, eu estou te dando condição, e você tem uma empresa sadia, porque você está pagando seus funcionários. E a gente começou a fazer aquilo com alegria. A gente percebe hoje, é lógico, o funcionário nunca vai estar plenamente satisfeito com o patrão, mas a gente vê, meus amados, que as coisas mudaram para eles. A gente vê que eles estão adquirindo algumas coisas, a gente vê que eles estão evoluindo mediante aquilo que a gente está fazendo. Por quê? Porque a gente começou a fazer algo que tinha que fazer, mas aquilo se tornou agradável para nós. Sabe por que muitas vezes a sua oração não dá certo? Porque você vai para o seu quarto, você vai para o seu secreto como aquilo fosse um fardo para você. Sabe por quê? Porque você vai lá para pedir. Você não vai lá para se encontrar com o Pai. Porque a partir do momento que você vai para se encontrar com o Pai, aquilo vai se tornar agradável. Pastor, mas eu entro lá, não sinto nada. Mas quem diz que é para você sentir? Quem tem que sentir é Ele lá em cima, você não tem que sentir nada. Você tem que simplesmente falar, papai, eu te amo e te agradeço por você estar aqui. E Ele vai chegando. E vai ter dia que você vai sentir, tem dia que você não vai sentir. Porque a gente baseou a nossa fé naquilo que a gente sente, e não naquilo que a gente tem convicção. Porque a partir do momento que eu tenho convicção, eu já não preciso mais sentir. Esse é o grande problema dos crentes do dia de hoje. Eles acham que Deus não os ama pelo fato deles não sentirem. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, pronto, acabou. E nessa convicção eu vou caminhar na terra. E vai ter uns dias que Ele vai me visitar e vai falar, toma aqui do meu amor, e eu vou chapar na presença dEle. É isso, é dessa forma. Então isso se torna agradável para nós. E quando algo se torna agradável, continuar no exemplo da oração. Eu vou para dentro do meu quarto todos os dias, alegre,
Porque eu tenho um Pai em quem eu posso buscar. Eu vou para o meu quarto todos os dias, sabendo que o Senhor está escutando todas as minhas orações. Você sabia que o Senhor escuta todas as suas orações, né? Vai lá para Apocalipse capítulo 5, vai para Apocalipse 8, vai falar que lá tem 24 anciãos com salvas na mãos, que aquelas são as orações dos santos. Então está tudo lá, uma hora chega no trono de Deus. Quando eu vou e faço isso de uma forma agradável, sabe o que acontece? Aquilo passa a ser aperfeiçoado em mim, e eu passo a ter a perfeição do caráter de Deus em mim. Eu passo a ser perfeito, como ele disse lá no texto, lá em Gênesis, vai falar, ser perfeito como eu sou perfeito. Eu começo a adquirir a natureza de Deus em mim. E quando eu tenho a natureza de Deus em mim, eu começo, ainda que eu não sinta, saber que Ele me ama. E a partir do momento que eu tomo esse amor por Deus, essa perfeição em mim começa a habitar dentro de mim, aonde eu passar, eu vou ser Jesus naquele lugar. Porque sabe o que o inimigo faz com a gente, meus amados? O inimigo faz a gente ter um dualismo cristão, achando que algumas coisas eram só para Jesus e algumas coisas são para nós. Isso aí não existe, gente. Isso aí era uma nuance da cultura grega que chamava gnosticismo. Quando você ouvir falar de gnosticismo, era algo que os gregos colocaram, e Paulo combateu muito isso, falando que tudo aquilo que provém da carne não presta para nada. Somente as coisas espirituais são as que valem. Mas, gente, Deus te criou carne, Deus te criou homem, e esse homem tem que ser santificado pelo Espírito, mas nunca deve ser aniquilado. E eles diziam que eles alcançariam a perfeição espiritual, sabe como? Mortificando a carne, mas como? Se subjugando, cortando membros. Eles queriam se purificar daquela maneira, e Paulo estava falando, não é nada disso. Nós fomos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E nós vamos nos aproximando do Senhor. Olha aqui para você ver que está escrito em Mateus, em João, capítulo 17, verso de número 22. João, capítulo 17, verso 22 e 23. Eu lhes dei a mesma, eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Isso aí Jesus está orando a Deus. Olha agora que importante, guarde isso no seu coração. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e ao que os tens amado, a eles como me tens amado a mim. Ou seja, você não perde em nada para Jesus. O amor que Deus tem pela tua vida é o mesmo amor que Jesus teve. Ou seja, tudo aquilo que Jesus recebeu, você também recebeu. Então não fique achando que certas coisas foram feitas só para Jesus, porque tudo aquilo que Jesus recebeu, você recebe também. Porque nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Sabe o que é co-herdeiro? Ele recebe a mesma coisa que eu vou receber. Co-herdeiro, no dia que meu pai falecer, no dia que minha mãe falecer, a minha irmã vai receber a mesma coisa que eu vou receber. Isso é co-herdeiro. Ou seja, você recebeu a mesma porção do Espírito que Jesus Cristo recebeu. Você é amado pelo Pai da mesma maneira que o Pai amou a Jesus. E Jesus está falando, abre os olhos deles, para que eles possam compreender isso. Porque quando eles compreenderam isso em unidade, o teu reino vai ser estabelecido aonde eles chegarem. Aí quando eu falo para vocês, gente, quando vocês veem alguém enfermo, ore por aquela pessoa, que ela vai ser curada. Aí você fica assim, não tem dom de cura. Gente, para com isso. O dom de cura é o cara que ele flui somente naquilo, mas todos nós, meus amados, fomos chamados a curar. Ah, pastor, mas eu orei por ela e ela não foi curada. Amém, o problema não é seu, o problema é de Deus. O problema é que nós construímos o quê?
um altar de idolatria dentro do nosso coração. E quando a pessoa não é curada, eu tomo aquela vergonha para mim, achando que é eu que curo. Porque quando Deus usa você para curar, você fica todo cheião achando que foi você que curou. Mas não é você que curou e deixou de curar. Isso é Deus que sabe o que faz. Por isso, um dia aparecer alguém na sua frente, pedindo uma oração. Quando você vê alguém tudo torto, que vai falar, posso orar por você? Ora, cara, e vaza dali. O resto não é com você. Porque você recebeu a mesma natureza de Cristo. A gente não pode, meus amados, deixar com que as riquezas desse mundo, que a cultura desse mundo venha tapar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Deixar com que isso venha sufocar aquilo que nós queremos receber de Deus. Quando a gente vai para a palavra de Deus, ali em Mateus, capítulo 19, verso 16 em diante, vai contar a história de um jovem rico que se achega até Jesus. E ele chega para Jesus e fala, bom mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim, cumpre os mandamentos. Honra teu pai, honra tua mãe. Uma série de mandamentos. Jesus dá 6 mandamentos, que eram justamente os mandamentos que se relacionavam homem com homem. Mas Jesus não cita 4 mandamentos que eram o relacionamento do homem com Deus. E aquele jovem todo cheio, querendo pregar para Jesus, né? Tão louco. Não, todas essas coisas tenho feito desde a minha infância. Então Jesus fala para ele, então tá bom. Então só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. O que Jesus estava falando? Cara, você faz tudo certinho mesmo, mas tem algo que domina o teu coração. As riquezas. Tem algo que te preocupa, tem algo que faz você, na hora que você chega perto daquilo, aquilo tira teu rumo. Tem algo dentro de você que desestabiliza você. E se você tiver isso caminhando com você, você não vai conseguir me seguir. Ah, mas eu achava que aquilo era tão bom. É bom para outro que não tem problema com isso, mas para você tem problema com isso. Eu falo que existem alguns pecados que não são gerais, mas alguns pecados são particulares. Dinheiro é pecado? Você ser rico é pecado? De maneira nenhuma. Paulo até diz, o que roubava lá em capítulo 4 de Efésios, a partir do verso 28, o que roubava não rouba mais. Antes, trabalhe fazendo bem com as mãos, para que tenha com o que repartir aquele que não tem coisa alguma. Então Paulo está falando, você que roubava não rouba mais, vai ganhar bastante dinheiro para você implantar o reino na terra, para você ajudar quem não pode trabalhar. A Bíblia não é contra a riqueza, a Bíblia é contra a riqueza ter você. Esse que é o grande problema. Tem cara que na hora que fala de dinheiro, ele estremece, ele não entende que tudo é de Deus. Então Jesus estava falando, se você quiser me seguir com esse ídolo instalado no teu coração, você não vai conseguir. E vai falar que Jesus, na hora que toca naquele ponto, aquele jovem entristecido, ele volta para trás. Foi um jovem que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Foi um jovem que perdeu a oportunidade de ser verdadeiramente rico. Porque sabe, meus amados, o fato dele ter vendido tudo e dar aos pobres, não era sinônimo dele ficar pobre para o resto da vida. Era sinônimo dele estar falando, eu sou desprendido disso. E talvez muitas vezes ele seguindo Jesus, ele se enriquecesse novamente. Porque Jesus, ele não andava somente com pobres. Jesus, ele tinha os seus ricos guardados na sua manga. Porque a gente acha que Jesus é Deus de pobre, né? Então a gente gosta de falar de Jesus para o pedreirinho que está fazendo a casa ali, para o cara que está catando lixo na rua, mas para o cara que tem uma casona no condomínio fechado, para o cara que é empresário, que ganha 100 mil por mês, a gente tem medo de falar de Jesus para ele. Já percebeu isso? Para que eu vou falar de Jesus para ele? Ele já tem tudo. Gente, se ele não tem Jesus, ele não tem nada. Já parou para ver o entendimento que a gente tem das coisas? Na verdade, ele é tão rico que a única coisa que ele tem é dinheiro. É complicado. Então Jesus fala, desse jeito você não vai conseguir me seguir.
ele perdeu a oportunidade da vida dele. Foi a semente que caiu entre os espinheiros. Mas Jesus, ele vem com uma boa notícia. Ele vai falar que tinha um quarto tipo de solo, que era um solo que era uma terra boa. Era um coração que era maleável. Era um coração que era uma terra que estava preparada a receber uma semente. Sabe quando nós estamos preparados para receber uma semente? Quando o nosso coração já foi afofado pelo arado de Deus. Você já foi numa plantação, numa fazenda, como que você vê que são as grandes plantações? Antes de poder a semente brotar no solo, o cara vem com o trator e vem com o arado, rasgando a terra. E aquilo vai machucando a terra, aquilo vai sulcando a terra. Mas ela prepara o homem para receber uma semente. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite ferido. Talvez você tenha entrado nessa noite desanimado com algumas coisas que não têm acontecido. E pela forma como o Senhor está te tratando. Porque hoje é o dia dos pais, sabe, gente? E às vezes a gente esquece que a gente tem pai aqui na terra, porque é um exemplo daquilo que acontece lá no céu, porque nós temos um Pai nosso que estás no céu. E o Pai nosso que está no céu, sabe como que ele trabalha? Ele trabalha disciplinando os seus filhos. Porque Hebreus capítulo 12 vai dizer que o pai que não disciplina, aquele filho que não é disciplinável, sabe o que ele é? Ele é um filho bastardo. Se você não tem sido corrigido pelo Senhor, comece a buscar mais a Deus, que muito provavelmente você não tenha recebido Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Mas quando você recebeu a Jesus como Pai, Ele começa a sulcar o teu coração, Ele começa a amolecer o teu coração, Ele começa a trabalhar no teu coração. Porque Ele é mau? Não, porque Ele quer colocar uma semente de vitória dentro do teu coração. Ele quer te corrigir para que você seja um filho que venha fazer bom uso da herança que Ele vai te dar. E quando a gente vai para Hebreus 12, 11, vai falar que toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas produz frutos de arrependimento naqueles que são exercitados por ela. Ou seja, produz frutos de Deus, vai fazer de você uma pessoa melhor, vai fazer de você uma pessoa que possa receber a palavra de Deus de forma plena. Porque a palavra, meus amados, ela tem que morrer dentro de você, para poder germinar, para gerar frutos. Jesus vai dizer em João 12, 24, se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Talvez você tenha entrado aqui machucado, talvez você tenha entrado aqui nessa noite quase morto, e sabe o que eu vou dizer para você? É desse jeito mesmo que Jesus quer para poder operar um milagre na tua vida. É quebrantado mesmo que Jesus vai conseguir fazer algo em você. Porque a partir do momento que você chega altivo, que você chega duro, que você não deixa com que a palavra venha penetrar, no momento que você começa a relativizar as coisas, falar, eu acho, está escrito aqui, e o camarada fala assim, acho que não é assim não. Sabe por quê? Porque o teu coração está duro e não quer praticar aquilo que Deus está falando para você fazer. E você começa a achar justificativas para não seguir a Deus da maneira como Ele quer. E a gente faz isso usando até a palavra de Deus. No capítulo 9 de Marcos, eu falo isso por mim. Eu não tenho dificuldade, aqui eu venho, eu falo das minhas fraquezas. Eu não tenho dificuldade de orar. Eu não tenho dificuldade de ler Bíblia, eu não tenho dificuldade de ler livro, eu não tenho dificuldade de ver pregação, eu amo. Aí pensa um negócio difícil para eu fazer, é o tal de jejuar. Coisa de gordo, né, gente? Coisa de gordo. Tal de jejuar para mim é dureza. Quando eu faço, eu acho que Deus ele, o perfume da narina de Deus é em dobro, porque para mim é difícil. Porque eu gosto de comer. Mas isso acaba sendo um ídolo. Porque muitas vezes a comida é um ídolo para nós. É muito sutil essa questão da idolatria. E por muito tempo eu fiquei sem jejuar, sabe por quê? Porque lá no texto, no capítulo 9 de Marcos, no final, quando os discípulos não conseguem expulsar um demônio de um jovem, Jesus ele desce do monte da transfiguração, e está lá um alvoroço, porque os discípulos de Jesus não conseguiam expulsar os demônios. E na hora que Jesus desce, fala, o que está acontecendo aí? O que está pegando?
E está lá a turma falando, não, seus discípulos não conseguem expulsar o demônio do meu filho. E Jesus fala assim, até quando eu vou ter que ajudar vocês nessas coisas? E Jesus vai lá, expulsa o demônio daquele menino, o menino fica salvo. E os discípulos vão perguntar para Jesus, Jesus, por que nós não conseguimos expulsar os demônios desse menino? Jesus fala, porque esta casta de demônio só sai com jejum e oração. O problema é que esse texto, você vai ver que esse texto ele está entre colchetes, em muitas das Bíblias. E todo texto que você vê em colchete na Bíblia, é porque ele não é encontrado em todos os originais. Porque a Bíblia não foi um rolão só que encontraram lá e falaram, oh, esse aqui é a Bíblia. Não, foi um rolo que encontraram. Outro rolo que encontraram lá, não sei que lugar, que falava a mesma coisa que o outro. Que o outro que foi encontrado lá, que falava a mesma coisa, que todos aqueles estão falando a mesma coisa que Jesus falou. Só que como foram pessoas diferentes que escreveram, uma tem uma coisa a mais do que a outra. Mas o que eu fiz? Eu peguei aquela palavra, já que esse não está em todos os originais, não foi Deus que falou. Ou seja, meu coração estava fechado para aquilo. E Deus estava me cobrando no relacionamento. Cara, eu quero que você jejue. Eu quero que você jejue. Eu quero que você jejue. E eu ia lá pregar para Deus. Você quer que eu jejue? Mas você escreveu aqui que você está aqui entre colchete. E Jesus me mandou para um outro texto. No capítulo, o Sermão do Monte. Jesus falando, quando jejuardes, não fique com cara amarrada diante dos homens como se estivesse jejuando. Mas lave o seu rosto, passe um óleo na cara e saia como se nada tivesse acontecido, porque o teu Pai que está no céu te recompensará. Pau! Toma! Sabe o que eu faço agora? A gente está ali no jejum. Jesus pede, a gente jejua no mesmo momento. Porque a gente tem mania de fazer isso, a gente fecha o coração para aquilo que Deus quer fazer. E eu percebo que quando eu jejuo, Deus tem me feito uma pessoa melhor, Deus tem me feito uma pessoa mais conectada com Ele, Deus tem me feito uma pessoa mais espiritual. E a gente está entrando num novo nível, falei para minha esposa, Jesus já não está mais querendo jejum de 24 horas. Jesus está querendo agora de 2, 3, 4 dias. E eu estou enrolando para entrar nessa, mas Jesus está me afunilando. E eu vou ter que fazer. Sabe por que eu quero fazer? Porque eu quero viver o perfeito de Deus. Eu quero ver essa semente plantada dentro do meu coração. Eu quero fluir naquilo que Deus tem para a minha vida. Que a gente possa ser terra firme. Que a gente possa ser terra boa, terra arada. Pessoas que são discipuláveis. Pessoas que são pastoreáveis para receber o melhor de Deus. Porque é tão ruim quando a gente vai fazer um discipulado com uma pessoa. E a pessoa... ela te truca em tudo aquilo que você fala. Ai pastor, mas isso e aquilo, ela se justifica de tudo aquilo que você está falando. E a gente vê que aquele discipulado não foi produtivo porque a pessoa não recebeu, ela tinha resposta para tudo. Dá vontade de você olhar para a pessoa e falar, por que você veio me procurar? Você já tem resposta para tudo. Mas a gente está aqui para poder caminhar e poder absorver a natureza de Deus e deixar com que ela venha trabalhar no nosso coração. Vamos se colocar em pé?